1 Samuel, capítulo 29. Preste bem atenção na leitura que vamos estar fazendo, porque diz o texto que os filisteus ajuntaram todos os seus exércitos em Afeca e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, e Davi e seus homens iam com Ax na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: esses hebreus, que fazem aqui? Respondeu Ax aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? E coisa nenhuma achei contra ele, desde o dia em que, tendo desertado, passou para mim até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus, muitos se indignaram contra ele e lhe disseram: faze voltar esses homens, para que torne ao lugar que lhe designaste e não desça conosco a batalha, para que não se faça nosso adversário no combate, pois de que outro modo se reconciliaria com seu senhor? Não seria, porventura, com as cabeças desses homens? Não é este aquele Davi de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Ax chamou a Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e me parece bem que tomes parte comigo nesta campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que passaste para mim até o dia de hoje, porém aos príncipes não agradas. Volta, pois, agora, e volta em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Ax: porém, que fiz eu? Ou que achaste no teu servo desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei meu senhor? Respondeu, porém, Ax e disse a Davi: bem o sei, e que na verdade aos meus olhos és bom como anjo de Deus. Porém, os príncipes dos filisteus disseram: não suba este conosco a batalha. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada com os teus servos que vieram contigo, e levantando-vos, logo que haja luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partir e voltarem à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram a Jezreel. O que mais me chama a atenção nesse texto, e que nos chama muito a atenção no nosso dia a dia, é a capacidade do ser humano se meter em enrascadas. Parece que nós somos hábeis em nos meter em situações como que num beco sem saída. Interessante que mesmo os servos e as servas do Senhor parece também que tem essa habilidade. E Davi, nessa ocasião, ele consegue se meter numa verdadeira enrascada. Por quê? Ele deduziu que, fugindo de Saul, para não ser morto por Saul, a melhor opção que ele tinha a fazer era unir-se aos filisteus, inimigos do povo de Deus. E ele vai e consegue o favor de um dos generais dos exércitos dos filisteus, um dos príncipes,
e começa a servir aquele homem. Ele, 600 homens de batalha, soldados valentes que estavam com ele, e logicamente, e Davi tinha também uma outra habilidade que nós também, por certo, possuímos, de nos excedermos aquilo que nós falamos. E ele, para chamar a atenção daquele general, daquele príncipe, ele diz algumas coisas para ele: olha, Axe, eu e meus homens temos investido contra os vizinhos, e esses vizinhos eram israelitas, temos dado contra eles e temos acabado com eles. E Axe, esse cara é bom, esse cara é muito bom mesmo. Mas aquilo não era bem verdade. Davi estava se excedendo. Davi estava ampliando as coisas para chamar a atenção, para ganhar o favor dos generais e dos príncipes dos filisteus. Davi, meu irmão, minha irmã, pensa como muitas vezes nós pensamos que podemos escapar impune antes das nossas farsas. Muitas das vezes nós pensamos que podemos fazer determinadas coisas que o Senhor não vai nos reprovar, que o Senhor não vai nos repreender, que o Senhor não vai nos desmascarar, não vai nos envergonhar. Mas o texto diz que de repente a história começou a mudar. Davi, que estava muito tranquilo, Davi que estava muito confiante, cheio de moral, ele se colocou numa situação complicada. Primeiro, se ele fosse à batalha com os filisteus, ele ia ter que combater contra quem? O rei Saul, os exércitos dos israelitas e Jonatas, seu melhor amigo. Ele queria isso, ele estava propondo isso. Mas se ele não fosse contra os israelitas, olha que loucura, ele queria, eu quero ir à batalha. Ele também poderia se insurgir contra as próprias tropas dos filisteus. Por isso que os generais disseram: Axe, você não está puro não, você bebeu alguma coisa, você só pode estar enlouquecido. Como é que você bota Davi e seus homens, homens habilidosos, na nossa retaguarda? Você já imaginou se ele investir contra os nossos próprios exércitos? Nós estamos arrasados, cara. Ou seja, ou Davi combatia contra o seu próprio povo, ou ele iria combater contra os propósitos de Deus através dos filisteus, porque Deus estava levantando os filisteus para acabar com Saul, para matar Saul. E agora? O que Davi deveria fazer? O que você faria se você estivesse numa situação desse tipo? Quantas das vezes, meu irmão, minha irmã,
nós nos metemos em situações difíceis, em situações complicadas, em verdadeiras enrascadas, e não sabemos como sair dessas situações. Mas o Senhor, como a gente já falou aqui algumas vezes, Deus tem os seus métodos. E Deus, nesse exato momento, Ele usa de uma forma improvável os próprios príncipes dos filisteus para que possa proporcionar a solução daquele problema para Davi. E Davi, então, compreende e decide-se por retirar-se da batalha, ele e seus 600 homens, e volta para a cidade, aonde ele, sua família e a família dos seus soldados estavam, seus rebanhos. E quando ele vai voltando para a cidade, eu acredito com uma tremenda sensação de alívio, eles vão felizes da vida pelo caminho. Deus nos deu a solução. Deus nos deu a vitória, a bênção do Senhor, porque nós não tivemos que entrar nessa peleja. E eles vão voltando. E quando eles começam a se aproximar da cidade, aquela euforia deles, aquela alegria deles, começam a diminuir. E eles olham de longe para a cidade, e sabe o que eles começam a ver? Fumaça negra. Começam a ver algo de trágico aconteceu ali. E sabe o que tinha acontecido? Os amalequitas, enquanto Davi e seus homens estavam lá com os filisteus, deram em cima do povo que estava naquela cidade, das mulheres, dos filhos, dos rebanhos, e levaram todos eles presos para que fosse escravo dos amalequitas. Quando Davi e seus homens chegam naquela cidade, há uma verdadeira comoção, um desespero. Você imagine, de repente você sai, crente que está se dando bem, e chega lá, o negócio piorou mais ainda. Cadê minha família? Cadê meus filhos? Todos levados prisioneiros. E Davi, então, meu irmão, minha irmã, chora, os seus soldados choram de forma copiosa, a tal ponto que pareciam que não iam ter mais nem lágrimas para chorar. E sabe o que eles começaram a intencionar? Vamos acabar com Davi. Os próprios soldados de Davi. Vamos apedrejar Davi. Uma insurgência entre os soldados dele. Eles estavam tão desgostosos, frustrados, que falaram, não aguento mais esse homem. Mas graças a Deus, queridos, porque Davi, e é isso que caracteriza um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Davi, mesmo mediante aquele quadro caótico, o que ele faz? Eu pergunto, o que você faria? Sair fora? Davi, ele foi buscar o Senhor. Davi se quebranta.
Davi busca a face de Deus. Davi busca a orientação do Senhor, mesmo que ele tenha cometido uma série de situações ou de atitudes que o colocou num beco sem saída. E é importante que você grave bem isso. Quando você se colocar, e é natural que eu e você nos coloquemos, a primeira coisa que você deve fazer sempre, busque o Senhor na sua vida. Saul não fez isso. Saul, ele tinha uma dificuldade muito grande de se arrepender das suas atitudes. Um coração duro, petrificado, uma mente cauterizada. E sabe, olha a decisão de Saul. Enquanto Davi foi buscar o Senhor, Saul foi buscar uma médium. É como se tivesse ido ao centro espírita. Saul foi buscar uma feiticeira. Porque ele já não gostava, ou melhor, não gozava mais da graça, nem da presença de Deus na vida dele. E eu quero extrair nessa noite algumas lições que esse texto nos mostra. E a primeira coisa que eu quero afirmar, que as consequências do pecado, escute bem, as consequências do pecado, muitas das vezes pode até demorar, mas elas são inevitáveis. Escute isso. Deus e Satanás são completamente diferentes um do outro. Deus deixa muito claro as consequências do pecado. E diz a palavra do Senhor, Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Satanás, pelo contrário, ele minimiza o custo do pecado e muitas vezes o nega completamente. Quantas das vezes ele diz assim: isso não tem problema, pode ficar tranquilo, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus não vai ter isso em consideração. Ele disse para Eva: fique tranquila, Eva, certamente você não morrerá. Mas esteja certo de uma coisa, meu irmão, minha irmã: o pecado tem um preço muito alto e o passeio é muito curto. Davi viu que o passeio dele tinha terminado por causa dos seus pecados. Segundo, as consequências de nossos pecados, e eu não estou fazendo aqui distinção de pecadinho nem de pecado grande, e não estou discriminando que tipo de pecado, porque todos nós pecamos. Diz que as consequências de nossos pecados, muitas das vezes, causam dor e sofrimento àquele que mais amamos. Nós temos observado que nesses últimos dias, uma quantidade exorbitante de jovens e adolescentes grávidas. É algo impressionante. Meninas de 15, 16, 17 anos grávidas.
sem nenhuma estrutura familiar para sustentar essa nova situação de vida. Não adianta, queridos. Deus, Ele é mestre, especialista em perdoar pecados. Primeiro, pecados que são confessados. Segundo, as consequências, inquestionavelmente, seja para Davi, seja para mim, seja para você, seja para quem quer que for, elas virão. Quando Abraão disse a Sarai para ela mentir a respeito de ser sua esposa, eles sofreram as consequências dessa mentira. Tanto ele quanto ela passaram algumas noites angustiantes, separados um do outro. Preço do seu pecado. Mas o Senhor, Ele nessa noite, mais uma vez, faz a luz da esperança brilhar na minha e na sua vida. E Ele nos lembra, há uma saída, há uma solução. E a solução, meu irmão, minha irmã, que Deus nos sinaliza, é que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A solução que o Senhor nos sinaliza se encontra também na sua palavra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se nós somos ou nos mantivermos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma Ele pode negar-se a si mesmo. Deus é Deus de entranhas de misericórdia. O Senhor não tem prazer em nos condenar. Deus não tem prazer em que eu e você soframos cada vez mais. Mas Ele tem prazer em que eu e você sejamos livres de toda a dor, de todo o sofrimento que possa ter sido causado por alguma atitude da nossa parte inconveniente, inadequada, contrária à vontade de Deus. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, o Senhor quer presenteá-lo. O presente que Ele quer nos conferir é o seu perdão. E eu gostaria imensamente que você pudesse agora fechar os seus olhos e curvar sua cabeça, pois pode ser, queridos, que o Espírito de Deus o traga a lembrança e a memória situações que você deve reparar, situações que você precisa se arrepender. A palavra do Senhor lá em Hebreus diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Não tenha um coração como o de Saul, um coração endurecido, uma mente cauterizada, mas seja como uma daquelas criancinhas que aqui vieram quando nós apresentamos. Você observa, você verifica
que no semblante de cada uma delas a pureza do coração. Elas são puras e elas são preciosíssimas aos olhos do Senhor. Eu quero lhe perguntar algo muito sério nesta hora. Você quer receber desse presente de Deus na sua vida? Quem sabe, coisas que estejam obstruindo o fluir de Deus através da tua vida. Situações embaraçosas, situações, atitudes que não têm permitido que Deus manifeste a glória dele através da tua e da minha vida. Mas hoje nós queremos declarar, querido Deus, que já estamos fartos, cansados de tanta farsa da nossa conduta. Não aguentamos mais viver colocando máscara sobre o nosso comportamento. Mas hoje tu nos fala de forma direta e concisa, para que venhamos nos arrepender de nossos pecados. E se nós confessarmos a ti, Senhor, como fez Davi, o Senhor há de nos conduzir de vitória em vitória, de triunfo em triunfo. Foi por isso que logo após Davi ter se confessado ao Senhor e ter buscado a tua face, ele pôde ir atrás dos amalequitas e resgatou toda a família, e resgatou todos os animais, e acabou com os amalequitas. Em nome do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, não perca essa oportunidade. O Senhor quer abençoar a tua vida. Para isso que Ele veio. Eu vim não para condenar, mas eu vim para salvar, restaurar, reconciliar aquilo que estava perdido com Deus vivo. Se você, meu irmão, minha irmã, ouviu esta palavra, compreendeu o toque do Espírito de Deus na tua vida, eu quero convidar toda a igreja, por gentileza, a colocar-se de pé nesse momento. Aí mesmo onde você se encontra. E agora, queridos, que você tomou essa atitude, colocou-se de pé, eu quero que você coloque a sua mão sobre o seu coração. Eu vou orar junto com você. Querido Deus, reconheço as minhas falhas, reconheço que tenho me colocado em situações muitíssimas complicadas, verdadeiras enrascadas, becos sem saída, mas hoje eu pude ouvir essa palavra, e eu sei que o Senhor veio ao meu encontro por amor, e o Senhor tem prazer em me perdoar, em remover do meu coração, do meu interior, tudo aquilo que possa estar obstruindo, impedindo o fluir e o agir de Deus na minha vida ou através da minha vida. Eu quero, Senhor, e declaro publicamente, eu quero receber esse presente de Deus, o teu perdão. Em nome do Senhor Jesus Cristo,